Qual o valor mínimo de odd? Depende. Tem estratégias que com uma odd mínima ali de 1,10 você pode ter lucro. Tem estratégia que uma odd de 3 você perde dinheiro. É difícil a gente falar mas depende do cenário que tá. Barcelona. Pô, mas o Barcelona, se é o favorito, a odd dele tá pagando o quê? Né? Nada. Exatamente. Num jogo desse, talvez tá pagando 1%, né? Somente E um parecer do valor de odd. Visão, qual né? a odd E exata, ainda vem né? a diferença da odd se é no lay ou se é no back, que também são totalmente Faz diferentes. totalmente, Né? Totalmente diferente. Então, entender os fundamentos é importante antes de você criar uma estratégia e depois testar. Porque, na verdade, assim, Gils, quando eu comecei a investir, aí contando um pouco da minha história, a instrução que eu tive daquela pessoa ali que eu estava parando para ouvir é que eu só deveria investir nos principais times dos principais campeonatos europeus. Não era para investir aqui no Brasil. Depois, lá na frente... E fugir do seu time do coração. E fugir do time do coração. Era só essas regras aí lá no início. Por que eu só posso investir nos principais times dos principais campeonatos? E na maioria das vezes, depois eu percebi, a gente está falando de odd, de valor de odd, que esses jogos não têm odds com valor esperado positivo na maioria das vezes. Porque são jogos previsíveis, o dinheiro vai estar ali movimentando o mercado e a gente não vai ter valor esperado positivo. Eu acredito que a partir do momento que você tem os fundamentos e tem um método, você pode investir em qualquer campeonato. Você não pode balizar ali ou determinar os seus investimentos por campeonato. Você tem que balizar e determinar por confronto, que tem confrontos que são favoráveis para a estratégia de gols, em outros momentos favoráveis a estratégias contra o gol. Então vai depender do quê? Do confronto, de uma boa análise daquele confronto e das suas estratégias. Então, eu invisto sim em jogos do campeonato, nos campeonatos nacionais, né? Primeira, segunda divisão do brasileiro, alguns estaduais, a própria Copa do Brasil, e quando envolve a Copa Libertadores também, que envolve os nossos times nacionais, apesar de ser sul-americano, a gente também tem condição ali de fazer bons investimentos com boas estratégias. Então, eu me lembro de você falando, cara, para mim agora no início é mais fácil investir no Campeonato Brasileiro, porque eu conheço as equipes, do que nos times lá de fora. Conta um pouco sobre isso, a questão do nacional. Que eu ia comentar isso exatamente agora. Eu acreditava que tinha uma facilidade maior de fazer investimento em futebol brasileiro, porque eu conheço os times. A própria ferramenta de seleção de jogos indica, então a resposta já está aí. Sim. A própria ferramenta de seleção de jogos do curso indica alguns jogos brasileiros. Para fazer em brasileiro, espanhol, europeu, seja qual for, é importante você analisar a liquidez. Por outro lado, hoje eu já penso diferente. A longo prazo, é mais garantido você fazer um investimento num futebol da Europa, por exemplo, porque o futebol brasileiro, ele não tem a continuidade. Sim. Durante um campeonato, ele muda de técnico 3, 4 vezes. Verdade, um fator importante. Aquela equipe raramente é mantida de uma temporada para outra. Sim. Ao longo que você vai analisar um Barcelona, ele fica ali 4, 5 temporadas com os mesmos jogadores, com o mesmo técnico. Então já existe um padrão de jogo. Estou citando tudo isso para ver a complexidade que é de uma resposta, de uma pergunta que parece simples. A informação que o Celso acabou de trazer tem a ver com o método que a gente utiliza. Porque nós investimos em cima de padrão, como a gente vê os grandes investidores investindo na Bolsa de Valores e no Forex. Foi uma metodologia que a gente implementou em cima de padrão. Se eu quero padrão, eu tenho que ter aqueles campeonatos, aqueles times que mantêm um padrão também ao longo do tempo. Isso que você falou é muito inteligente. Podem ter pessoas que desenvolveram métodos de trabalhar de forma diferente que a gente e o padrão não é tão importante assim. Mas no nosso método, o padrão é muito importante e bem observado. É uma observação que muitas das vezes é um ponto cego para o investidor. Então, o Celso, quando chegou ao ponto de começar a pensar uma estratégia, ele estava pensando em cima do que ele estava aprendendo do método. Ele já sabia de odd, ele sabia de movimentação de mercado, qual tipo de mercado. A fase mecânica dele estava incorporada. Estava incorporada. Já estava bem desenvolvida. Eu posso quase que afirmar aqui que eu já estava naquela fase de sair do patamar de fase mecânica, porque eu vi a oportunidade na movimentação das odds.